Após mais de 27 anos, o Oda finalmente revelou porque o Shanks perdeu o braço. Muita coisa incrível aconteceu nesse capítulo, incluindo o começo de um flashback que todos nós esperávamos. Finalmente, Oda começou a usar sua caneta de ouro para escrever os seus capítulos. E para não dar muitos spoilers, vamos direto ao capítulo. E se você já curte One Piece, deixa aí o seu like e se inscreva nesse canal. Vamos para a análise. Primeiro, o capítulo começa com os gigantes do mundo inferior indo até o elevador para subir até Imu, após sentir o Haki do Rei no capítulo passado. Eles pedem para que cuidasse do Lock. Chopper diz que vai ficar com o Scooper Gaban porque ele ainda está gravemente ferido. Luffy diz: "Boa, Chopper, confio em você para cuidar dele." Antes de ir, Scooper chama Luffy e diz para Luffy que precisa focar no uso do Haki do Rei, pois esses inimigos não são comuns. Com isso, ficou 100% confirmado, Scooper Gaban também usava o Haki do Rei. Ele também diz a Luffy que eles não são imortais, podem ser derrotados, mas o segredo é dominar o Haki do Rei como se fosse uma arma. Luffy agradece e promete salvar o filho de Kolo. A presença de Luffy é imponente. Então Lock, ouvindo a conversa, diz que entendeu tudo, mas não consegue explicar seus poderes. Só sabe que já enfrentou algo parecido e sente que pode derrotar os Cavaleiros Sagrados. Ele pede ao irmão Hayrodin que o liberte para lutar. Hayrodin recusa com sarcasmo, dizendo que Lock só quer aparecer na transmissão. Scooper interrompe e comenta: "Opa, tem mais um usuário de Haki aí." Ele se refere nada mais, nada menos que o Sanji. Só que não. O Sanji até tenta aparecer para o Gaban, dizendo que pode ser ele, mas o Gaban ignora completamente e aponta para Zoro, dizendo que o corpo dele já se acostumou ao Haki do Rei. Zoro se surpreende e fala: "Eu tenho o Haki do Rei?" Luffy se choca, fica surpreso e pergunta: "Zoro, você não sabia? Sempre vazou do seu corpo, eu sentia." Scooper então dá uma bronca em Zoro, dizendo que ele precisa reconhecer que tem o Haki do Rei e controlá-lo. Literalmente, Zoro usava o Haki do Rei sem saber. Sanji, por outro lado, fica todo empolgado, achando que é o escolhido, mas Scooper ignora ele de novo. Muita gente analisou essa cena e disse que talvez o Sanji desenvolva o Haki do Rei no futuro. Ele até pergunta: "E eu, velho, cadê meu Haki do Rei?" Mas é interrompido por Lock, revoltado porque Hayrodin não quer soltá-lo. Lock tenta apelar pro lado emocional, mas Luffy se mete, pedindo para que Lock entre no seu bando. Ele fala isso com toda a sua imponência, mas aí vem um problema. Lock é grande demais. Zoro e Sanji protestam, dizendo que o Sunny nem aguentaria o peso e que só Lock comeria a comida de 10 homens, já que come mais que o Luffy. Luffy insiste e diz que se ele fizer algo de errado, ele mesmo vai dar um pau nele. Lock fica irritado com a proposta e diz que nem pensar. "Eu não vou ser subordinado de um anão como você." Hayrodin então pergunta a Luffy se realmente pode confiar nele. Luffy responde: "Sim, quero ver ele lutando." Isso mostra como Luffy sabe distinguir pessoas boas e más. Ele sente que Lock é do bem e não merece morrer. Enquanto os gigantes sobem com Zoro e Sanji, Hayrodin diz a Luffy: "Desculpa, Chapéu de Palha, mas o Lock está condenado à morte. Não posso te entregar ele." Luffy entende, mas Scooper Gaban o chama e fala para o Hayrodin libertar o Lock. Hayrodin fica chocado, porque até o Gaban quer que liberte ele. Ele até reforça que o Lock matou 113 soldados gigantes, assassinou Yar e até matou seu pai. Mas o Gaban continua e fala que quando ele matou Howard, ele estava lá. Ele e o Shanks sentiram um Haki estranho vindo do castelo. Eles foram até lá, mas não viram nada acontecendo. Quando Luffy ouve o nome Shanks, ele para tudo e já pergunta: "Você disse Shanks?" Ele enlouquece, querendo saber mais. Hayrodin percebe que tem algo a mais que ele não sabe, então ordena que todos subam e deixem ele com o Gaban e Lock. Isso significa que Zoro e Sanji vão enfrentar Imu antes mesmo de Luffy chegar. Zoro reclama: "Aquele idiota é obcecado por Shanks." Luffy ouve isso e pensa que Zoro chamou o Shanks de idiota e grita: "Zoro, não fale mal do Shanks." A Sanji defende o Zoro e responde: "Ele estava falando de você, idiota." Tudo isso nos revela que havia um Haki estranho naquela época, indicando que havia outro personagem poderoso em Elbaf, desconhecido até então. Mas Gaban diz que só o Hayrodin precisa saber a verdade. Mesmo com mães diferentes, vocês têm o mesmo pai. Ele dá 3 minutos a Lock para contar o que aconteceu há 14 anos atrás. Lock questiona e fala: "Você é cruel, quer que eu reviva esse dia horrível?" Ele fala que foi o pior dia da vida dele. E aí começa o flashback. Lock descendo dos céus até o castelo. Ao mesmo tempo, vemos a chegada de Yar, também convidado do castelo. Eles conversam e Lock diz que o castelo é sua casa
e que ele odeia o rei Harold por se aliar ao governo mundial, mesmo que destruiu os Hawks. Já dentro do castelo, Loki vê os guardas esfaqueando o rei. Yara fica chocado. Loki pergunta o que eles estão fazendo. A cena é tensa e muda para Scooper Gaban e Shanks relaxando numa fonte termal. Gaban diz que isso lhe traz lembranças. Shanks responde que desde a morte de Roger, muita coisa mudou. Eles falam sobre o passado, sobre Littlegarde, onde conheceram Brog e Dory. De repente, aparece Ripley na janela como num filme de terror. E até o Shanks se assusta. Depois, Shanks revela que algo sobre o passado de Gaban, dizendo que ele sempre procurava garotas nos portos, mas Gaban corta eles na hora. Eles então falam sobre o rei Harold, que era querido por todos. Shanks diz que o conheceu em Marejò e queria alertá-lo, mas o narrador corta. Uma grande chacina aconteceu e o rei mais amado de Elbaf morreu. Ao mesmo tempo, vemos alguém misterioso roubando a fruta do diabo de Harold. E temos aqui a pergunta do narrador: por que esse rei foi tão amado? A resposta vem em um flashback de 109 anos atrás. Nesse passado distante, vemos que os piratas gigantes eram temidos em todo o mundo. Vemos Dory, Brog e um jovem Harold, que era um tremendo canalha. Ele era mulherengo, imprudente e desrespeitoso. O narrador diz: na juventude, Harold era um lixo de pessoa. Então, como ele virou o rei mais amado de Elbaf? A história vai explorar sua redenção. O flashback deve durar bastante tempo e revelar segredos antigos, inclusive sua ligação com um governo mundial. Mas voltando ao presente, há um detalhe no capítulo. Uma tatuagem no braço do Shanks enquanto ele estava tomando banho. É a mesma tatuagem dos Cavaleiros Sagrados. Isso confirma o que vem sendo falado há meses. Shanks cortou o braço por causa dessa marca, e ele só tinha 25 anos na época. Essa forte conexão com os segredos de Elbaf, a fruta de Nika e Joy Boy mostra que Shanks estava preparando tudo para o novo escolhido, o Luffy. Shanks pensava que o verdadeiro herdeiro seria o Ace, mas após ver Luffy com a fruta, percebeu que era ele o escolhido. Por isso, perdeu o braço para entregar a próxima geração ao verdadeiro sucessor. Ele guiou tudo nas sombras, inclusive segurando Loki em Elbaf para evitar que ele fosse morto, até Luffy chegar. Shanks quer levar Luffy a Laugh Tale e derrotar Teach, porque ele sabe algo que mais ninguém sabe. E aqui é o fim dessa análise e desse capítulo. Se você gostou e curte One Piece, se inscreva nesse canal para acompanhar os próximos vídeos. Até a próxima!